Olá! Tá a fim de entretenimento de qualidade e um bom motivo para não sair de casa nos próximos minutos? Então fica com a gente que o Almanac Aquiri já tá na área. Estrelas, planetas, meteoros. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre astronomia. No quadro Que História é Essa? Vamos conhecer a história de Seu Manuel de Lima, um grande mentiroso. Já no quadro Quem Indica, sugestões ficam por conta dos meninos do Los Porongas. Independência ou morte? Vamos juntos percorrer e ver o que ninguém viu nos bastidores de 7 de setembro. Então aperte os cintos que o Almanac Aquiri tá começando. Quem nunca olhou para o céu e ficou admirando o brilho das estrelas ou tentando imaginar a grandeza do universo? Pois é, um grupo de amigos fez mais do que isso. Reuniram-se e fundaram um grupo amador de astronomia que quinzenalmente aponta um telescópio para o céu e tenta entender um pouco da sua complexidade. O nosso grupo chama-se Gama Hydra, porque Gama Hydra é uma estrela, terceira estrela mais brilhante da constelação da Hidra. Não é? Mas tem esse nome porque na bandeira do Brasil, Gama Hydra representa o estado do Acre. Então o Acre na bandeira do Brasil é Gama Hydra. Então, o que você está conseguindo enxergar aí do telescópio? Bola branca assim meio borrada. Um planeta como Júpiter, sendo tão grande, a gente sabe que é bem mais maior que a Terra, mas a gente vê ele lá pequeno, né? A gente se sente, assim, fascinado. Discovered 400 years ago by the astronomer Galileo, the 4 largest moons are so big they were discernible through his primitive telescope. Jupiter has at least 60 moons, many mere chunks of rock. With 3 rings of dust as tenuous as gossamer, Jupiter is more than 5 times farther from the Sun than is Earth. Out here, it takes nearly 12 years for a solar orbit. Jupiter is the biggest planet. Earth would fit 12 times across a diameter of almost 143,000 kilometers, and Jupiter could swallow Earth 1,323 times. Nós somos um grupo de amigos que gosta muito de astronomia. Descobrimos, conversando, descobrimos que temos o mesmo sentimento, gostamos de ver o céu, admirar o céu, estudar, né? Contemplar as belezas. E aí começávamos a discutir isso e através da internet nós conseguimos formar um grupo, né? E trocar e-mails, trocar mensagens. E começamos a amadurecer o grupo em termos de reunião, de trocar ideias, trocar experiências. Conseguimos comprar um telescópio e aí ter a oportunidade também de, não apenas o grupo, mas socializar mais isso para o povo em geral, para que possam também ter a oportunidade, né, de exercer a astronomia, né? Bom, Chinis, agora me diz uma coisa, vocês que gostam do assunto, que se reúnem quinzenalmente aqui, como que é para você cada vez olhar para o céu? Qual é a sensação? Qual é, na verdade, o grande tesão disso, né? De ficar olhando para o céu e de descobrir, pesquisar sobre isso? O que passa pela tua cabeça? Eu acho assim, na verdade, a gente fica impressionado com a grandeza, assim, é aquela situação de você, assim, se perguntar o que existe lá, o que Será que realmente estamos sozinhos? Não, tem esse negócio também da ideia de assim, poxa, você fica imaginando um negócio tão grande, mas a gente fica assim, poxa, seria muita presunção a gente achar que só tem a gente. Você olha no telescópio, você vê realmente detalhes que você fica encantado realmente, né? Você esquece das suas rotinas, dos seus problemas e vê que a natureza é algo belo. E é uma natureza incomum que você não encontra na Terra, você só vê no céu. É uma coisa realmente, é uma experiência muito pessoal. E você fica curioso em descobrir mais, é uma coisa que vai contagiando.
Carlos Augusto Lima Paz, nascido no Ceará, né? Lá nas regiões dos sertões cearense, na terra do algodão. E eu muito cedo, então, comecei a ser um estudante crítico em relação à sociedade em que vivíamos, as injustiças sociais no Nordeste que eram muito patentes, né, e profundas. Me transformei pelo próprio destino, pela própria circunstância, né, numa liderança estudantil, né, de peso no Ceará, modesta à parte. E aí então os militares tentaram então tolher os meus passos, né? E que tolher passos esses que eu tive que tomar atitudes. Depois de amargar prisões e mais prisões, sem liberdade de ir e vir em Fortaleza, sem liberdade de professar ideias, de estudar inclusive, né? Eu resolvi sair do Brasil. Fui para Havana, demorei pouco em Havana, que nosso compromisso era aqui no Brasil. Retornamos depois para o Brasil, que até os cubanos não gostaram muito da minha pessoa lá, por causa das minhas posições, as críticas que eu fiz ao Partido Comunista por ter deixado acontecer um golpe militar de graça, por telefone, quando tínhamos condições de resistir. E aí eu, juntamente com muitos companheiros desse colégio e de outras organizações, nós fomos para a clandestinidade. Clandestinidade foi essa que eu amarguei 15 anos ininterruptos de clandestinidade. Tive que cortar todos os laços, cordão umbilical com família e com o Ceará. Tive que mudar de nome. Eu fui Mário Ângelo, a primeira identidade, né, quando eu me desliguei da minha identidade propriamente dita. Isso depois é Roberto, e a partir de 1972 eu assumi a identidade de Raimundo Cardoso de Freitas nas montanhas de Minas Gerais. Eu era muito procurado pelo Exército, pela Aeronáutica, pelos órgãos de segurança. E aí então eu tive que driblar também os órgãos de segurança e os órgãos de informação. Se nós estamos numa luta e essa luta era desigual, e o nosso sonho era uma guerra popular prolongada para derrubar a ditadura, enquanto nós usávamos armas do século XIX, eles estavam com todas as armas modernas, financiado pelas fábricas de armas dos Estados Unidos. Mas alguém tinha que fazer alguma coisa, né? E nós então procuramos dar essa contribuição para que a gente fosse pequenos tijolos construídos nessa história, montados nessa história para derrubar a ditadura. Eu já era o Raimundo Cardoso, fomos derrotados no Araguaia em 74, né? E o partido praticamente esfacelado. E eu me refugiei depois na Amazônia, lá no Alto Solimões, com os índios ticunas. Passei 1 ano e meio ali. Aí eu tinha um sonho já que nós não tínhamos condições de desencadear uma luta armada no Brasil para mudar os rumos dessa história, eu estava voluntariamente me candidatando para lutar em Angola, ajudar em Angola contra o colonialismo português. Mas nesse período eu era o Raimundo Cardoso, um cidadão que só tinha os documentos básicos. Quem tinha um científico no Ceará era o Carlos Augusto. O Raimundo Cardoso não tinha nada. Eu, analisando a minha pessoa, de como é que eu vou atravessar o Atlântico, vou para outro continente, sem ter nada, sem ter um curso sequer, um diploma sequer. Aí eu digo, vou me inscrever nessa secretaria. E fui lá, me inscrevi. E então compareci o dia das provas, fiz todas as provas, passei. Peguei o 2º grau, né? Em nome de Raimundo Cardoso. E no mês seguinte ia ter vestibular. Eu digo, vou fazer esse vestibular para me testar. Aí fiz vestibular, passei. Também, na Universidade Federal do Amazonas. Eu ingressei na universidade, não fui para a África. Havia encerrado a guerra de Angola, eu não tinha mais por que ir para a África, e resolvi vir para o Acre, que era um estado do Brasil que eu não conhecia. E aqui no Acre, então, vim para passar 1 ano para fazer uns projetos para os seringueiros. Foi quando eu conheci Chico Mendes, Marina, que fazia história, o Binho, que fazia história, e travei todo um conhecimento com esse pessoal, e fiquei aí, então, articulado com eles aqui, e fazendo um trabalho para o governo do estado. E eu me apaixonei pelo Acre e aqui fiquei.
E sabendo eu que ninguém ia me encontrar aqui, ia me localizar, porque cearense anda muito, né? Mas como isso aqui era distante do Ceará, ninguém ia me localizar aqui. Mas foi interessante, quando eu cheguei aqui, alguém me identificou até numa reunião dos engenheiros, né? Alguém disse, aquele é o Parangaba. Aí vieram conversar comigo, você é o Parangaba do Ceará? Eu digo, não sou, é você. Rapaz, não é, você não venha botar um nome que não é o meu. Depois eu tive que abrir para eles que eu era o Parangaba, mas que pedia a contribuição deles, o entendimento de não abrir, porque eu estava com outro nome na época, né? Eu dei um tempo e só saí daqui em 1986 para aparecer no Ceará, dizendo que eu estava vivo, quando o cearense, toda a minha geração, achava que eu estava morto, né? Foi quando eu então entrei com um processo para resgatar os meus direitos para o meu verdadeiro nome. Quando eu entrei com esse processo da justiça, esse processo tramitou durante 20 anos e só veio acontecer em 2007, através da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que julgou o meu processo e me deu todos os direitos de resgatar todas as minhas conquistas. E aí eu voltei a ser o meu verdadeiro nome, a assumir meu verdadeiro nome, de Carlos Augusto Lima Paz, que era uma exigência da família, uma questão política, uma questão de honra também. E o que eu fiz, eu quero chamar a atenção da juventude aí, o que eu ajudei a fazer, ao alcance de todos nós. Claro, é evidente que estamos noutra conjuntura, noutro momento político, noutro momento histórico. A contribuição que nós temos que dar para a mudança da sociedade e combater as injustiças é estudando mais, formando mais o pessoal do ponto de vista político e organizacional, contribuindo mais para a sociedade, ou seja, acumulando mais conhecimento e ocupando mais espaço a favor para que possamos abrir mais caminho para a nossa sociedade crescer e avançar. Eu sou essa figura que ainda sonho com isso, né? E quero alcançar outros patamares alcançados, ou seja, outros patamares que nós temos ainda a conquistar, tá certo? O último livro que eu li foi um ensaio sobre a cegueira, de José Saramago. É um livro interessante pra caramba, porque ele fala sobre uma doença que vem cegando a população subitamente, sem explicação nenhuma, e mostra o quanto que a sociedade pode ser complexa e perigosa com as pequenas classes que podem ser encontradas. A complexidade E leiam um livro que vocês vão entender do que eu estou falando. O livro que eu li foi Superando o Cárcere da Emoção, do Augusto Cury, um livro muito bom, que fala sobre os conflitos internos do ser humano, né? Que a gente deve seguir em frente, que os pensamentos da gente influenciam muito na vida da gente. E eu gostei muito, eu sou fã dele, desse autor, né? Um dos últimos livros que eu li, que eu achei bem interessante, foi com a capa Como Aprender a Se Dar com o Sexo, que eu até recomendaria para todos os jovens, adolescentes, que pudesse ler ele, porque ele é bastante interessante. Ele fala de sexo em forma geral, como a gente se prevenir, os cuidados que devemos ter. E umas coisas que estão acontecendo muito assim, hoje em dia, a gravidez na adolescência. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas estejam sempre informadas no mundo como está sendo hoje. O último livro que eu li é um livro espírita, uma excelente obra. Eu recomendo a leitura. É O Advogado de Deus. Passa ensinamentos impressionantes para a vida de um profissional e para o ser humano em si. Foi a Bíblia, e que eu gosto porque eu sou crente, certo? Eu sirvo a Deus, e o livro mais importante para mim, na minha vida, para me ler e entender a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Com o tema Sou Cidadão, Mereço Respeito por um Estado Laico de Fato, está rolando a 4ª Semana da Diversidade. E é essa extensa programação que abre a nossa agenda cultural de hoje. Filmes, shows, palestras, uma infinidade de atrações para o público mais diverso. Hoje, por exemplo, tem o show de uma banda imperdível, os rapazes do Montage, a cara do Nordeste brasileiro no Eletro Rock.
Formado por Daniel Peixoto e Léo Jucá, o Montage já foi eleito por 2 vezes o melhor show do país e é uma referência no gênero musical que apresenta. Bom, se eu fosse você, não perderia a oportunidade de viajar no som desses caras e conhecer um pouco mais do que a música eletrônica feita no Brasil tem a oferecer. O show acontece daqui a pouco, às 10 horas da noite, na boate Excalibur. E seguindo neste clima bacana da Semana da Diversidade, nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, no Teatro Hélio Melo, será exibido o filme Felizes Juntos, do diretor chinês Ka Wai Wong. O longa narra a história de 2 rapazes orientais que têm um relacionamento amoroso, mas se separam na Argentina e buscam mudar de vida. Após a exibição do filme, haverá um debate. Já no sábado, às 8 horas da noite, é a vez da veterana da música popular brasileira Ângela Rorô apresentar canções novas e clássicos em um show aqui na Terrinha. A apresentação acontece no Teatro da Firbifal, com pré-show da acriana Iana Sarkis. E no domingo acontece a caminhada que já faz parte do calendário de eventos do estado, a Parada do Orgulho LGBT. A concentração será às 3 horas da tarde no Calçadão da Gameleira. E a caminhada pelas ruas do 2º distrito da capital encerra no estacionamento do estádio Arena da Floresta ao som do DJ Patife e das Frenéticas. Bom, e neste final de semana também tem programa garantido para os roqueiros de plantão. Ou melhor, para os roqueiros e amantes da arte de futebolear. Neste domingo tem a apresentação do Rock Go 2008. Além do torneio de futebol, os jogos serão embalados por 6 bandas de heavy metal, entre elas Dream Healer e Fire Angel. Então tá dada a dica, é nesse domingo, a partir das 10 horas da manhã, no Ponte do Zeli, Estrada do Quixadá, quilômetro 5. Neste fim de semana movimentado, também terá início o Festival Acriano de Teatro. No sábado, será apresentada a peça Cante para o Mundo, do grupo do palhaço Tenorino. A apresentação do espetáculo acontece no Mercado Velho a partir das 6 horas da tarde. Prestigie! E você que curte teatro, fique ligado porque a programação segue até o próximo dia 20. E a nossa agenda cultural fica por aqui. Mas fique em frente à telinha porque o Almanac continua. Nós somos os Los Porongas, Diogo e João, Márcio e Anzol. A gente dividiu a banda hoje em 2 gerações para participar do Quem Indica. E eu e o João, a gente tem uma dica para dar aí. Bom, a geração A aqui, o AB, né? A gente indica o álbum novo do Coldplay, Viva La Vida. Saiu recentemente agora, no começo de junho. Um álbum recheado de canções maravilhosas, cara, e demonstrando um pouco também da ousadia da banda, né? A banda investiu em levadas diferentes, guitarras mais bem trabalhadas e tal. E foi muito legal, cara, assim. Tá um trabalho, digamos, épico para essa década, assim. A altura do Coldplay, né? A altura do que é o Coldplay. A crítica não concorda muito com a gente, não, mas a gente se amarra no álbum, escuta todo muito, dia. Cara. A gente acompanha muito a banda, conhece os trabalhos anteriores e viu que eles quiseram dar uma inovada que, ao nosso ver, deu muito certo, assim, sabe? É isso aí. Viva la vida. Viva la vida. Bom, eu e o Magrão somos a parte, não diria mais experiente da banda, né, Magrão? A gente vai indicar um artista que a gente conheceu através de um jornalista amigo da gente, o Terence Machado, né, Márcio? E ele sempre falava de um cara chamado Jeff Buckley. E a gente já tinha ouvido falar do cara, mas a gente nunca tinha ouvido o trabalho do cara. E aí um dos shows que a gente fez em Belo Horizonte, no início do ano passado, a gente terminou o show e fomos para casa do Terence, a gente passou... E aí o Terence abriu todo o seu acervo de vídeos e CDs, e aí foi quando ele mostrou pra gente um vídeo, um show do Jeff Buckley, que é um compositor americano e que assim, influenciou muita gente, do Muse ao Radiohead, assim, várias bandas foram influenciadas por esse cara e que teve um fim trágico, né, Magrão? Você pode falar aí do Jeff Buckley? Ele lançou um disco só, né, e num belo dia ele resolveu tomar um banho de rio e
não voltou mais. Só complementando o que o Magrão falou, assim, ele lançou um disco, o Grace, né? E que foi assim, um disco super bem comentado, super elogiado pela crítica. E aí todo mundo estava apostando todas as fichas no próximo disco dele, né? E aí os músicos estavam esperando por ele no estúdio, né? E ele estava indo justamente para o estúdio para começar as gravações do segundo disco, passando pelo rio Mississippi com um amigo, e pediu para o amigo parar o carro que ele ia tomar um banho. E foi como o Magrão falou, assim, nunca mais voltou. Então, assim, foi muitos críticos dizem que foi uma das perdas, uma das maiores perdas do rock, assim, porque ele ainda não tinha alcançado um sucesso, diria, mundial, e infelizmente o cara deixou o mundo do rock muito cedo. Se tivesse vivo, estaria fazendo trabalhos maravilhosos. Infelizmente ficou só esse disco, e a gente recomenda Grace, Jeff Buckley, procure na internet, baixe, porque vale a pena, assim, um cara muito bom. O último livro que eu li foi Não Desista dos Seus Sonhos, do Augusto Cury. É um de autoajuda. Muito bom. É interessante a gente ter ele na cabeceira. O último livro que eu li foi o Buscapé, que conta a história de um garotinho que ele queria arranjar outro dono para o cachorro, que os pais dele não queriam. Ele imaginava muita coisa, assim. Ele queria dar para o circo, eu pensava que ela ficava maltratando ele. Não vou dar para ele, para um caçador. Uma história bem bacana. Emocionante também. E é livro infantil. Muito bom. O último livro que eu li foi As Sagradas Escrituras. É o livro que tem por título de Bíblia. Eu gostaria até que todas as pessoas que pudessem, tivessem um tempo, lessem esse livro com carinho e analisassem, porque se todo ser humano se baseasse nas Sagradas Escrituras, nós teríamos um mundo totalmente diferente, com harmonia e paz e muita felicidade. O último livro que eu li foi Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. Eu acredito que seria importante todas as mulheres lerem, principalmente para entender como que são os homens, como que é a reação deles diante de cada reação, diante de cada ação. Bem, o último livro que eu li foi O Álbum de Família, do Nelson Rodrigues, que fala sobre a vivência da sociedade brasileira, como é que se passava isso na década que foi escrito. Na Vila Floriano Peixoto havia um casal de velhos, seu Manuel de Lino e sua esposa Avó. Seu Manuel de Lino era um grande contador de histórias. Contava com tanta simplicidade que chamava a atenção das pessoas. Um dia, apareceu em sua casa um amigo, que há muito não se viam. Visita esta que foi muito bem recebida. Antes, ele já havia combinado com sua esposa Osana de quando ele contar uma história, ela confirmar. Quando a visita já estava prestes a sair, seu Manuel de Lino saiu com essa. Aqui em casa, tem um lago que é uma riqueza. Dá peixe de toda espécie. Outro dia, joguei um lance de tarrafa e peguei 35 matrichãs grandes. E a sua esposa completou: e um macaco! O visitante se assustou e disse: seu Manuel? E como é que o senhor pôde pegar tanto peixe assim e um macaco, homem? Seu Manuel fez uma pausa, pensou um pouco e respondeu: é que na hora que fui jogar o lance de tarrafa, por coincidência, um macaco pulava de um galho para o outro e a tarrafa o abarcou. Quando a visita foi embora, seu Manuel chamou a sua esposa de lado e disse: não faça mais isso, viu, mulher? Deu o maior trabalho colocar o macaco na tarrafa. Os vizinhos, para encabularem o seu Manuel, fizeram o seguinte: mataram uma guariba e colocaram no espinhel do anzol que o seu Manuel havia colocado para apanhar peixe. Quando o seu Manuel foi apanhar o espinhel, vendo que era de propósito, não deu bola. Apanhou o espinhel com guariba e tudo e levou para casa. O dito, que havia colocado a guariba no espinhel, cheio de espanto, perguntou: seu Manuel,
E Guariba se pega de anzol, homem? Seu Manuel matuto como era, então respondeu: mas é claro, e essa ainda é pequena. Precisava ver a que peguei semana passada. Dava 2 dessas. Seu Manuel de Lima era assim, um grande contador de histórias. No último domingo, o Brasil comemorou os 186 anos desde que Dom Pedro I declarou o país livre dos mandos e desmandos de Portugal. Em todo o país, o 7 de setembro também é considerado o Dia da Pátria. E você vai ver agora, no quadro Making Off, os bastidores da festa cívica que aconteceu aqui em Rio Branco. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Frase bem parecida com a que foi dita por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. E hoje eu vou bater um papo aqui com o historiador Marcos Vinícius Neves sobre esse célebre momento onde ficou decidido: Portugal aqui não manda mais. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Mariana. Marcos, um momento muito bonito, muito importante da história, mas que veio, na verdade, debaixo de muita pressão de Portugal para que Dom Pedro voltasse, né? É verdade. A independência do Brasil foi um processo muito tumultuado por conta das circunstâncias específicas do Brasil com essa relação com Portugal, mas também porque havia uma pressão externa. Os Estados Unidos já tinham feito sua independência, já tinha acontecido a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira. Então, o Brasil era uma excrescência dentro do que estava acontecendo no mundo todo. De uma certa forma, o processo brasileiro foi até muito retardado em função dessas relações monárquicas entre Brasil e Portugal. Agora, Marcos, a população aqui no Brasil não teve resultados imediatos que vieram por meio da declaração da independência, né? Não, até porque naquele período quem se beneficiava das políticas públicas do governo era a elite. Não mudou nada na prática no Brasil. A escravidão continuou, a oligarquia, os grandes latifundiários continuaram mandando no Brasil. Então, efetivamente, do ponto de vista prático, para a população, não teve grandes mudanças, grande significado. Quais são as curiosidades que não estão nos livros de história, mas que o povo conta a respeito desse momento em que Dom Pedro declarou a independência do Brasil? Os livros de história são pródigos em criar situações ideais onde elas de fato foram muito mais prosaicas. Por exemplo, Dom Pedro II mandou pintar o célebre quadro Independência ou Morte, e Pedro Américo fez aquele quadro lindo, com um monte de cavaleiros. Na verdade, era uma companhia pequena que estava com ele, era uma meia dúzia de acompanhantes. Eles não estavam uniformizados com aqueles uniformes de gala todo. Então, o quadro do Pedro Américo é uma grande fantasia, é uma alegoria em torno da independência do Brasil. E dizem as más línguas, que no dia 7 de setembro, Dom Pedro I tinha sido acometido por um mal intestinal, por assim dizer, e ele estava exatamente na hora H, na beira do caminho, fazendo o que as pessoas fazem quando são acometidas desse tipo de mal, quando recebe a comunicação de Portugal dizendo que ele tinha que voltar de imediato, e quando ele se aconselha com os acompanhantes que estavam perto dele, e eles todos, então, são unânimes em dizer que era chegada a hora. Então, a independência do Brasil, de uma certa forma, foi decidida numa hora não muito própria, nem muito garbosa para Dom Pedro I. A falta de banheiro público, Vai utilizar o espaço que estava. O tal do córrego Ipiranga, né? O que a gente comemora hoje? Da independência do Brasil. Não faço a mínima ideia. Hoje é o dia da independência do Brasil. O que isso representa? Representa que o Brasil teve mais liberdade. E como já é tradição no país, o 7 de setembro é dia dos desfiles cívicos. Aqui em Rio Branco não é diferente. A Avenida Getúlio Vargas fica pequena para tanta gente que vem prestigiar as apresentações. Para começar a caminhada e saciar a curiosidade do público, as bandas e fanfarras coloriram o centro da cidade. Ritmo, graça e requinte. E antes do desfile das bandas e fanfarras, é claro,
muito preparo. Vamos aqui conversar com essa galera para ver o que rola então nos bastidores. O que é preciso para que o desfile saia impecável? Cada um dá o de melhor de si. Brilho. A alegria da galera, a força, a determinação. O que o senhor mais gosta no desfile? Do desfile do Exército Brasileiro. Sério, pode falar? Os homens. O Exército. Porque dá um sentido de guerra. É com muita alegria. Independência, de conquista. Tem muito a ver com a Amazônia, né? A maneira deles se vestirem, se pintarem. Eu acho legal por isso. Coronel, por que o senhor acha que o público gosta tanto do desfile do Exército? Que é uma novidade para toda a sociedade civil. 7 de setembro, né? Saímos dos quartéis e apresentamos nosso armamento, nossos equipamentos, nossas viaturas. Então, acredito que isso chama muita atenção, particularmente das crianças. E assim o desfile da pátria encheu os olhos do público. Para os adultos, ver a energia dos estudantes e a atuação dos militares na avenida é, de certa forma, um resgate às memórias. Já para os brasileirinhos que ainda nem sabem o que representa ser filho da apelidada Pátria Mãe Gentil, fica a deixa. Aprender o quanto é bom e necessário o direito à liberdade. Terra adorada, entre outros mil, esse o Brasil, ô pátria amada. Os filhos desses solos mais gentil, pátria amada, Brasil. E o Almanac de hoje chegou ao fim. O programa desta semana foi gravado aqui no 7º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro. E não esqueça que você pode nos ajudar a fazer as próximas edições do Almanac. Para isso, anote aí o nosso e-mail, almanacaquiri@c.gov.br. Também participe da nossa comunidade no Orkut. Para você, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, a gente se vê.